Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sei que você que chegou até aqui neste vídeo, Deus tem uma palavra para falar com você. Lembrando que este vídeo ele não tem edição, que Deus tem colocado em nosso coração, nós temos transmitido. Enquanto muitos aí se usufruem do evangelho para praticar o mal, eu vi aí até nos noticiários um homem, que não quero aqui citar o nome, que vendia orações e que se usufruía da palavra de Deus para o mal. Mas você aqui está num canal de boa índole, a qual nós temos falado o nome do Senhor Jesus diariamente, falado da palavra, para a edificação da sua vida, para a restauração da sua vida, para sempre trazer uma palavra de vida, de paz, de esperança para o seu lar. Então eu peço que você venha se inscrever neste canal, venha dar o seu like, venha comentar aí, Deus falou comigo, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado e outras vidas venham a ser alcançados pela palavra do Senhor. Hoje eu quero falar de um texto a qual se encontra em João, no seu capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor no seu verso número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber água, tu lhe me pedirias e eu lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água viva, a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me de beber desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la? Então nós vemos aqui o Senhor Jesus ter um diálogo com esta mulher. Nós sabemos que os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos por conta da religião, por conta da religiosidade. Mas nós vemos aqui o nosso Cristo romper essa questão de religiosidade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são muito religiosas. As pessoas elas buscam a religiosidade, mas não buscam o próprio Cristo em verdade, em amor, em comunhão. É por isso que muitos buscam milagres, mas não têm os milagres, porque não têm comunhão com o Mestre, porque eles buscam na fonte errada. Ele não busca na fonte que é Cristo, porque Cristo falou a esta mulher: se você soubesse quem lhe pede água, você me pediria e eu lhe daria uma água viva, uma água que vai jorrar para a vida eterna. E esta mulher, ela creu nesta palavra e ela, no verso número 15, disse assim: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirar. Mas Jesus, ele já muda o sinal desta conversa. Ele começa a falar da salvação, ele começa a falar da vida eterna. Jesus começa a falar dessa água viva, aleluia. Mas só que Jesus agora ele muda o assunto. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus queria tratar com esta mulher. Jesus tocou num assunto íntimo, a qual só essa mulher sabia que ela estava enfrentando, que ela estava passando. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Jesus disse-lhe: Bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus falou que aquela mulher disse bem porque não tinha marido, porque ela havia tido 5 maridos, mas o marido a qual ela estava agora não era dela, era de outra pessoa, ou seja, ela estava participando de um ato de adultério, ela estava com uma pessoa que não era dela, e isso não provém de Deus, porque o Senhor diz pela palavra que o Senhor uniu não separará o homem. Muitas pessoas estão na prática errada, na prática do adultério, e lá em Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer que ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, aqueles que praticam a mentira, ficarão de fora, não entrarão nos céus, porque o Senhor Jesus, ele conhece o coração. A palavra do Senhor diz também que aquele que deixa os seus pecados alcança a misericórdia. Então há um tempo daquele que está no ato de adultério, que está na prática da mentira, deixar, porque o Senhor marcou este dia, marcou este encontro com você, para te dizer: eu estou vendo, eu estou no controle,
Eu sei o que é certo, o que é errado. O Senhor diz pela sua palavra que os meus olhos estão de sobre toda a terra, contemplando os maus e contemplando os bons. Então há um novo tempo. E de repente o Senhor revelou este algo que esta mulher estava praticando, e ela falou: eu vejo que tu és profeta, que você sabe das coisas sem mesmo nós falarmos. O Senhor revelou isto a esta mulher, que ela estava numa prática errada. E logo que essa mulher falou que Jesus era profeta, o assunto mudou de novo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Agora Jesus trata sobre adoração. Disse-lhe Jesus à mulher: crê que és a hora em que vem, em que nem nos montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele fala conosco, ele fala com esta mulher. Deus passa a falar agora de adoração. Deus começou a falar da salvação, sobre a água viva que jorra do céu e é uma fonte inesgotável para a vida eterna. Jesus fala a respeito da salvação, fala ao respeito do pecado desta mulher, e agora Jesus começa a falar sobre adoração. Nós vemos que quando João, lá em Apocalipse, viu o Cristo glorificado, depois de ele vir à terra, depois dele morrer na cruz do Calvário e entregar o seu espírito ao Deus Pai, nós vemos que ele subiu aos céus. E aí nós estamos sobre a palavra do Senhor que diz que ele vai voltar. Mas João, quando estava na ilha de Patmos, ele teve uma das maiores revelações. Exaltado é o nome do Senhor. Deus começou a revelar o Apocalipse para ele. Deus começou a revelar algumas coisas. E neste meio tempo ele viu o Cristo glorificado. Ele viu o nosso Cristo, aleluia, oh glória, no céu, na eternidade. E este tema agora vai falar de adoração. Por que nós devemos adorar o Senhor? Porque ele deve fazer alguma coisa por nós, pelo que ele fez por nós? Não, mas sim por quem ele é. João, ele vai testificar que viu um semelhante ao Filho do Homem, aleluia, no meio de 7 castiçais de ouro, a qual é as 7 igrejas. Exaltado é o nome do Senhor. Ele viu seus cabelos alvo como a neve, branco como a neve. Ele viu no seu peito um cinto cingido de ouro fino, aleluia. Ele viu seus pés como de latão reluzente. Ele viu uma espada afiada, aguda, que saía da sua boca, uma espada de 2 gumes. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. O próprio Isaías vai testificar no seu capítulo de número 6 por que nós devemos adorar o Senhor. Ele falou que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do teu manto ela enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Nós devemos adorar o Senhor por quem Ele é, e já é tempo e já é hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Exaltado é o nome do Senhor. Cristo é maior que todos. Cristo é maior que Moisés, é maior que Elias. Cristo é maior que todos os profetas. Ou seja, Cristo é o maior dos profetas. Ele fala com você, aleluia, neste dia, para que você venha o adorar, para que você venha se arrepender, para que você venha voltar para o Senhor Jesus, para que você venha deixar suas más práticas e venha o adorar. O Senhor, ele quer te fazer, aleluia, próspero. O Senhor quer te abençoar, mas antes você precisa entender quem ele é e buscá-lo, não pelo que ele faz, mas sim por quem ele é. Ele é rei, ele está sentado sobre o trono, aleluia, ele voltará. A palavra do Senhor diz
que já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiramente por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fim nós já sabemos. Aleluia, só existe dois caminhos, céu ou inferno. Só existe dois caminhos, Cristo e o adversário. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o mal. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Então nós sabemos que há um tempo, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer: se o meu povo que clama pelo meu nome, se eles se humilharem, se arrependerem dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do alto, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Muitas das vezes você tem visto a sua terra infrutífera, tudo que você faz não produz, tudo que você faz não dá certo, mas é por conta do arrependimento. O Senhor, ele achou Davi segundo o seu coração, não porque Davi fazia o bem, isso, aquilo, e ajudava as pessoas, não. Porque Davi, quando errava, ele se arrependia dos seus pecados. E ele, mesmo sendo rei, mesmo tendo coroa, mesmo morando no palácio, ele rasgou as suas vestes quando ele errou contra Deus. E ele falou assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença, Deus. Seja sobre mim a alegria da sua salvação. Ou seja, não é pelo que você tem, não é pelo que você pode fazer, não é por você, é por Ele, é por Cristo, é por Jesus, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para a glória dEle. Fique com essa palavra, entenda essa mensagem, o propósito dessa mensagem. Eu sei que Deus falou com você, nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas nós estamos aqui para dizer que a graça está em Jesus, que o perdão vem dEle. E se nós nos arrependermos e deixarmos, nós alcançaremos a misericórdia da parte do Senhor Jesus.